aos Coríntios 7:25, onde nós lemos: ora, quanto às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Aqui nós vemos nesse texto, onde a Bíblia fala da virgindade, e se é para conservar, que conservemos. A Bíblia diz que a igreja é luz do mundo, é sal da terra, e por esse motivo nós nos posicionamos conforme a palavra do Senhor. E Paulo não está dizendo que o que ele estava falando era menos importante, como no versículo 6, como no versículo 10, como no versículo 12, ele diz que não tinha o mandamento do Senhor, mas dava o mandamento dele, e eu tenho repetidas vezes dito à igreja. Não é que o que Paulo estava dizendo era menos inspirado, porque quando ele disse que não tinha o mandamento do Senhor, o Senhor Jesus não tratou de uma forma direta acerca desses assuntos. E quando ele diz que estava dando um parecer dele, também não quer dizer que essa palavra tem menos importância. Como Jesus não tratou e ele estava tratando, então ele diz: sou eu que estou dizendo. E aqui no versículo de número 25, ele deixa mais claro que o versículo 6, 10 e 12, ele diz: agora, quanto às virgens, não tem mandamento do Senhor. O Senhor não orientou acerca disso. Mas ele diz: dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Paulo diz que tem uma graça de Deus e tem a misericórdia do Senhor para ser fiel a Deus. A Bíblia não diz que ele tinha uma companheira, e nós não sabemos, pelos registros bíblicos não dá para saber se ele era viúvo ou se a esposa o abandonou quando ele tornou-se crente. Uma coisa é certa, ele diz que tinha a graça de Deus para ser fiel, mesmo da forma como ele estava. A mensagem de hoje não é só para jovens, é para casais também. Até porque supõe-se que o casal gera filhos, e nós precisaremos ter o entendimento, o conhecimento para orientar os nossos filhos à luz da Bíblia Sagrada. Olhando para esse texto da Bíblia Sagrada, nós vemos que a virgindade continua tendo a sua importância na Bíblia Sagrada e na família cristã. Diga ao mundo o que quiser dizer, o inimigo, a ciência, os humanistas, nós permaneceremos com as Sagradas Escrituras. Então a virgindade na Bíblia Sagrada, ela continua sendo importante, e também na família cristã. O primeiro ponto dessa mensagem é que a virgindade é enaltecida. Na Bíblia Sagrada, a virgindade é enaltecida. Olha o que diz a Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 22, versículos de número 13 a 21. De Deuteronômio, a partir do versículo 13, a Bíblia diz assim: quando um homem tomar uma mulher e entrando a ela a aborrecer, a linguagem bíblica é: quando o homem conhecer uma mulher e manter relação sexual com ela e depois abusá-la, porque o prazer mundano, ele é momentâneo. Às vezes a pessoa tem uma loucura por uma outra pessoa, mas aquilo é apenas carnal.
E quando o desejo é realizado, cumprido, aí acontece isso. Aborrece, enoja. Não é o verdadeiro amor que a Bíblia fala. Era apenas algo carnal. Aí a Bíblia diz que o homem covardemente, naqueles dias, aborrecendo a mulher, versículo 14. Aí ele lhe imputava coisas escandalosas. Ele começava a defamar. Ele começava a falar mal. E contra ela divulgar má fama. Começava a propagar, dizer coisas ruins, para dizer que tinha razão. Dizendo, tomei essa mulher e a cheguei a ela, porém ela já não era mais virgem, porque era a única forma que ele teria para dizer que estava abandonando-a. Versículo 15. Então o pai da moça e a sua mãe tomarão os sinais da virgindade. Quais eram os sinais da virgindade? Irmãos, até aqui eu sou curioso com as coisas que Deus faz, e eu fico procurando explicação para que Deus faz na sua soberania e na sua sabedoria. Todos são sabedores que a mulher virgem traz consigo ímã, que ele é rompido na relação marido e mulher, ou deve ser. Há diferenças de mulheres para mulheres. Algumas que ele é mais forte, outras é mais frágil. Algumas que derramam bastante sangue, outras nem tanto. Mas quando a Bíblia Sagrada aqui está dizendo assim, os sinais da virgindade, está falando exatamente que o ímã foi rompido, derramou sangue e a coxa da cama havia manchado. Os pais guardavam isso, porque se houvesse essa necessidade, eles utilizariam dessa prova viva. Aqui eu paro para colocar um pensamento nosso, que eu já procurei uma explicação para o ímã e não vi outra, a não ser derramar sangue no dia que é rompido. E onde isso acontece? Órgão com órgão, masculino e feminino. O que nós entendemos que é? Uma aliança de sangue entre marido e mulher. Porque na criação a Bíblia diz assim: de um Deus fez dois, da costela do homem ele tirou e fez a companheira. Mas os dois é carne da mesma carne e osso do mesmo osso. No casamento, quando é completado o ato, não é diferente. Derramado o sangue na genitália masculina é como se estivesse dizendo: aqui está uma aliança de sangue. É por isso que não é fácil. E em Mateus, Jesus disse: o que Deus ajuntou, o homem não separa. Como é que vai separar um casal que se uniu dessa forma? Então isso é muito sério. E aqui está uma das explicações porque o mundo anda conturbado. Você acha que uma mulher vai sofrer dor? Vai passar por um processo desses sem que seja com alguém que ela ama? Você entende por que às vezes meninas se entregam para um elemento e depois por não serem correspondidas? Eu me lembro de uma jovem na cidade que a Rosiane me falava dela. Ela disse: eu sempre vejo uma jovem assim e tal, e ela dava as características. Eu disse: chama ela para ir à igreja. Essa jovem tem dificuldade. Como é que tu sabe? Não, pelo que tu me conta, chama. Ela chamou, ela veio, ouviu uma mensagem, se entregou a Cristo, mas ela trazia consigo esse problema. E dias depois, infelizmente, ela não resistiu e acabou dando cabo da própria vida. E eu disse: te falei, Rosiane. Quando eu falo desses assuntos com muito temor e tremor e responsabilidade, e sem querer abrir feridas, mas quando Deus nos leva a isso, é porque
pessoas, quer abençoar pessoas e também prevenir a nós, como pai e mãe de família, para que tenhamos mais cuidado e orientemos pela palavra a nossa família, a nossa casa. A Bíblia Sagrada diz que o pai da moça trazia os sinais da virgindade da moça. Era levado para fora aos anciãos da cidade, à porta. Para fora por quê? Geralmente os anciãos ou os juízes da cidade, eles ficavam à porta da cidade. Por isso que diz isso. Provavelmente Jó era um desses homens, pois ele diz: eu me assentava à porta da cidade e as pessoas me procuravam. Da mesma forma que Ló era nos seus dias, pois ele era justo. Os irmãos lembram que quando os anjos chegaram na cidade, ele estava sentado à porta de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que isso era levado para que eles pudessem decidir. Versículo 16: o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei a minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. 17: e eis que lhe imputou coisas escandalosas. Ele não quis mais ela, e ele começou a falar mal. Aí ele dizia: não achei virgem a tua filha, porém eis aqui estão os sinais da virgindade de minha filha, e entenderão e estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Versículo de número 18: os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão. 19: o condenarão em 100 ciclos de prata. Então ele tinha que pagar, porque havia difamado uma jovem, e quando ele teve com ela, ela era virgem, mas depois ele a abusou, depois de ter desfrutado dela, e agora queria abandoná-la. Hoje darão ao pai da moça, tinha que pagar por isso, depois de ser corrigido, castigado, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. Os irmãos lembram que quando Maria apareceu grávida, o que foi que José colocou na cabeça? Eu vou sair sem dizer nada para ninguém, e vou-me embora. Quando amanhecer o dia, quem sabe onde é que eu estou. O Senhor apareceu para ele e disse: não faça isso. O que está gerado em Maria foi o Espírito Santo que colocou. Mas olha o tamanho do temor de José. Eu não vou falar mal dele, porque a Bíblia diz que tanto José quanto Maria eram justos. E se ele o fizesse, olha a situação, e ele não havia tocado nela de fato, de verdade. Mas uma virgem ter um filho, no caso de Maria, foi obra e graça do Espírito Santo. Versículo de número 19: e lhe será por mulher em todos os seus dias, não poderá despedir. Você acha que aquele negócio que tinha dos nossos avós, nossos pais, que quando um homem tirava a virgindade da mulher, o pai chamava a família e chamava: ó, tu vai viver com ela o que tu queira, o que tu não queira, tu não vai mexer com a filha dele? E assim era, ou gostando ou não, mas era assim. Para honrar o nome da família, os pais, a pessoa mantinha o compromisso. Claro, nesse negócio muita gente sofreu, só que as pessoas temiam um pouco. Hoje em dia as coisas bagunçaram de uma tal forma que é comum crianças manterem relações como se fossem adultas. Numa cidade como essa existem mães que dizem para filhas, crianças e adolescentes: meus filhos vão ganhar o dinheiro de vocês, vocês já estão no ponto. É uma coisa horrível o que acontece na terra. Mas o objetivo da igreja é preservar, é conservar aquilo que de fato o Senhor Jesus, o Senhor passou através da sua palavra. E alguém me ouve falando dessas coisas: você está no Antigo Testamento, mas a base é o Novo. Nós lemos em 1 Coríntios, e eu só estou lendo aqui para lhe mostrar como era no passado. E os princípios fundamentais do Antigo Testamento, para nós, eles continuam valendo. E o Antigo é tanto Bíblia quanto o Novo Testamento.
E eu já lhe mostro como é necessário nós preservarmos aquilo que aprendemos. Versículo de número 20. Se esse negócio for verdade, que a virgindade se não achou na moça, se porventura, de fato, o moço que estava falando dela tivesse razão, versículo 21, levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras, até que ela morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se mesmo, morando na casa de seu pai. Assim tirará o mal do meio de Israel. Já pensou como as coisas eram sérias naqueles dias? Você quer ver mais? Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da Bíblia, capítulo de número 21, versículo de número 7, diz assim: acerca das leis para um sacerdote, aquele que deveria de estar diante do povo. Os irmãos lembram, há poucos dias conversamos sobre Malaquias 2,7. A Bíblia diz que todo o povo esperava do sacerdote a lei, a sabedoria, o conhecimento, o ensinamento correto. Olha como o sacerdote deveria se comportar no seu casamento. 21:7 de Levítico. Não tomarão mulher prostituta, porque ele deveria ser um exemplo. Não procurarão uma mulher de má fama ou infame, nem tomarão mulher que seja repudiada ou divorciada. Por que tudo isso? Porque ele deveria ser um exemplo. Repudiada de seu marido, pois o sacerdote é o que, igreja? Ele era separado para um serviço que deveria ser modelo. Esses princípios lançam luz no Novo Testamento, e Paulo diz assim: seja marido de uma só mulher, porque não deveria ser divorciado. A proposta é essa. Versículo 14: se ele quisesse, poderia ter uma viúva, e o marido já morreu, sem problema. Agora, repudiada não, desonrada também não, prostituta jamais, ou então que fosse virgem. Então o sacerdote só poderia casar com uma virgem ou com alguém que fosse viúvo. Do caso contrário, ele não poderia tomar mulher, mas se pegasse da mulher do seu povo, ou seja, alguém que temesse a Deus, conforme nós explicamos em 2 Coríntios 6,14. Assim deveria ser o casamento daquele que se portaria diante do povo. O que é que isso tem a ver com os nossos jovens hoje, crentes? Tudo. Porque Paulo diz que, Pedro diz que antes nós não éramos povo, não éramos nada. Agora nós somos sacerdócio real, todo crente. Nós somos sacerdotes que pertencemos ao reino, e o reino é de Cristo. Sacerdócio real, uma nação santa, povo adquirido. Para quê? Para anunciar as obras daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A virgindade, ela deveria ser preservada até o casamento. Então eu disse que o primeiro ponto, a virgindade da Bíblia é enaltecida. A letra A é até o casamento. Leia Gênesis 24:16. Gênesis 24:16. Já pregamos pelo menos 2 vezes desse texto aqui na igreja. Toda a igreja, versículo de número 16, 24:16 de Gênesis. 1, 2, 3, já. A donzela, falando já da sua pureza. Muito formosa à vista, falando da sua beleza. Virgem, falando, enaltecendo a virgindade que havia nela.
a quem varão não havia conhecido, ela não tinha tido relação sexual com ninguém. Ela desceu à fonte e ela iria dar água aos camelos de Isaac ou de Eliezer. E a Bíblia diz: ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Texto bíblico que nós comparamos com a igreja, porque a igreja é bela, a igreja é virgem, a igreja, o Senhor não quer que ela se prostitua. E a Bíblia diz que a igreja, ela desce à fonte do Espírito Santo e ela enche o seu cântaro, porque quem vai subir no arrebatamento é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Mas aqui estava falando literalmente de Rebeca. Segundo lugar, nós lemos também em Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, capítulo de número 4. Cantares ou Cântico, os Cânticos. Capítulo 4, versículo 12 diz: jardim fechado és tu. O jardim não pode ser bagunçado. Fechado está falando exatamente que não é algo liberal, entregue. Irmã minha e esposa minha, fala da liberdade que há entre um casal. Ora é como irmã, ora é como esposa, dizendo que não há segredo entre um casal. Manancial fechado. Manancial é de onde emana coisas boas, uma fonte de água. Assim a mulher para o homem, uma fonte de alegria, de prazer. Mas é uma fonte que é selada. É só ele quem tem o direito. É disso que está falando. O que é isso? É porque isso deve ser preservado até o casamento. Se eu cheguei na igreja, você sabe como o mundo é bagunçado. Entendo. A partir do momento que você se entrega a Cristo, se você preservar uma vida de castidade, para Deus, é como se fosse da mesma forma que nasceu. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que alguém se entrega a Cristo e prima por esses princípios, o Senhor honra, o Senhor abençoa, o Senhor faz prosperar. Se alguém faz isso por amor a Deus. Porque, como eu disse, isso é algo muito sério. E eu não estou falando só para mulheres, estou falando para homens. Só que a parte feminina, ela é mais sensível com relação a essa situação. Ao tempo que homens não são tão sensíveis. Mas pesquisas nos Estados Unidos dizem que cerca de 62% dos homens que perderam a virgindade antes do casamento são profundamente arrependidos. Se o tempo voltasse com esse conhecimento, eles não fariam. E aí, se 62% dos homens pensam assim, as mulheres, que a parte é mais emotiva. Agora imagine só, quanto prejuízo acontece na vida do povo. Nas escolas alguém diz: tem problema nenhum, isso é besteira do pastor. Os sociólogos dizem: não, tem mesmo que transar, porque senão sobe para a cabeça e fica doido. Só não tira do inferno. As pessoas que dizem isso não têm responsabilidade nenhuma com a alma humana, com a espiritualidade humana, nem tampouco com o corpo das pessoas. Que o corpo é o templo, a morada do Espírito Santo de Deus, e Deus habita dentro de quem teme a Deus e conserva esses princípios. É por isso que é muito comum hoje as pessoas passarem por processos dolorosíssimos e elas não têm resposta para isso. Mas nós, que vivemos o tempo todo conversando com gente, e eu cheguei atrasado hoje por estar conversando,
Cheguei atrasado no culto de ceia, apesar de não gostar, mas já é a segunda vez em um só mês. Mas é só por valorizar vidas. Porque há situações que ou você ouve ou você perde. E como eu estou aqui toda quarta-feira, se eu não chegasse a tempo, não teria nenhum problema. Tem muitos irmãos para ministrar. Mas uma vida é tão importante como uma multidão que ouve todos os dias. Porque Deus morreu por todos nós, mas por cada um de nós também. Letra B. Cuidado com o namoro. Jovens, adolescentes e crianças. Criança não é para namorar, criança é para brincar. Mas as pessoas às vezes ultrapassam os limites. O que eu quero dizer cuidado com o namoro? Provérbios capítulo 6 e o versículo de número 27 e 28. Eu disse que mediante uma mensagem como essa, seja homem ou mulher, chegou na igreja, não é mais virgem, não se ofenda. Só guarde-se até que chegue o casamento. Porque não há nada melhor e mais honroso que isso. Nada de prova de amor, nada de namoro deixar pegar aqui, ali ou além. Ah, então é porque você é uma geladeira. Ah, então é porque você é viado. É assim que dizem. Deixa eu dizer. Permaneça fiel a Deus. Porque Deus tem algo especial para quem se resguarda, honrando a Deus. É por esse motivo que eu disse para vocês, a questão do casamento misto é complexo. Porque imagina, numa civilização que nós vivemos, uma mãe está aqui na igreja, aí a mãe ela dá vida pelo filho. Aí ela diz, o conselho que ela dá para o filho, ela dá para a filha. Mas aí o pai, ele é mudando, ele não conhece a Deus, não conhece a palavra. Aí diz, não, mulher, isso é besteira, não tem nada. Besteira é essa, meu filho é assim mesmo, ele tem que pegar todas. Não é assim, não funciona assim. É por causa disso que inúmeros problemas surgem. Quando a gente passa a ouvir os casais, 90% das mulheres reclamam dos homens, porque eles parecem insensíveis. Eles não lembram de datas. Para eles não é importante o romantismo. Por quê? Por causa disso aqui. Porque para o homem tanto faz na civilização se é virgem ou não. Na realidade, quanto mais cedo ele perder a virgindade, parece que é ser mais homem na sociedade. E às vezes até pais cristãos que incentivam os filhos com medo deles partirem para outro lado. Isso é loucura. O pai que ama o filho, que conhece a Bíblia, jamais incentivará tal coisa. Provérbios 6, versículos de número 27 e 28, diz assim: você acha que alguém vai incendiar o seu seio sem que as suas vestes se queimem? O que o texto está dizendo é que no namoro, ainda que seja por cima da roupa, mas a sexualidade ela pode ser atiçada. É por isso que Paulo diz assim: se é de abrasar, casa. Aí o versículo 27: alguém vai andar sobre brasas sem que se queime os seus pés? A linguagem é poética, mas está dizendo tudo que você entende. É alguém que diz assim: esse pastor não queria falar essas coisas só para casais. Você acha? O que os meus ouvidos ouvem, o que os meus olhos veem, gera um desespero na minha alma. E eu queria dizer isso era para o mundo inteiro ouvir. As nossas crianças hoje, elas têm muito mais informações que nós. Já falei para vocês que o pai chegou para uma filha e disse: meu filho, nós vamos falar sobre namoro, eu quero falar com você. E ela olhou para ele e disse: pai, mas vamos antecipar. Qual é a dúvida do senhor? O senhor tem dúvida de quê com relação a relacionamento?
Ela pensou que o pai dela queria uma aula. Você acha que hoje, com o mundo na palma da mão, alguma coisa é escondida a essa juventude de crianças? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu estou em Provérbios, e eu quero lhe convidar a ler Provérbios 11, 16. Olha o que diz esse texto. 11, 16 de Provérbios. A mulher aprazível guarda o quê? A mulher que se valoriza. É isso que o texto está dizendo. Guarda a sua virgindade. Olha a forma que ela guarda. Como os violentos guardam o quê? Vai para o comércio desse, que se faltar R$1 para tu comprar o que tu quer, ele diz assim, está faltando R$1. Pode ser o mais rico que tiver. Aí você diz, rapaz, ela... não, depois tu traz. Mas toda hora, se você for lá, diz, ó, não tem moeda, falta um para ti. Para ti pode faltar, mas para ele nunca vai faltar. Traz depois. Na outra nota desconto. Deixa eu anotar aqui. R$1 não vai deixar mais rico nem mais pobre. Mas ele pensa que de grão, galinha, chupata, assim não acontece. Aí ele pode ficar pobre. Então você pode ficar mais pobre do que ele, não pode ficar mais pobre do que ele. A Bíblia diz que uma mulher que se valoriza, ela guarda a sua virgindade da mesma forma que um homem violento não deixa tocar nas suas riquezas. Como pode uma pessoa conhecer outra hoje e transar hoje mesmo? Porque se guardar para amanhã, o cara não quer mais nem ver. É assim que o mundo está. E esse negócio vai chegando dentro da igreja. Porque nem todo mundo que está aqui nasceu de novo. E às vezes existem aproveitadores. 11, 22 de Provérbios, olha isso. 11 e 22. Você está no 16, lá para o 22. Como uma joia de ouro. Você sabe o que é joia? É depois que o ouro passa pelo processo de depuração. Você já viu lá, quando as pessoas saem daqui e vão para o garimpo, eles encontram uma pedra até razoável, mas ela não tem tanto valor quanto uma aliança trabalhada na joalheria. Porque na joalheria, pouco ouro é joia. É puro, é depurado, é trabalhado. Mas lá no garimpo, é uma pedra bruta, ainda tem que tirar as impurezas. A Bíblia está dizendo, como joia de ouro, depois de ser trabalhado, no focinho de uma porca. Você sabe o que porca fuça? Porco. Tudo que dá certo. Até. Assim é a mulher. Ela pode ser bonita do tanto que for. Mas se ela se apartar da razão, ou seja, da discrição. Você entende? Porque que hoje, mulheres, para muitos homens, é objeto. Porque a Bíblia não mente. Por que tem irmã que é crente, o marido dela não é crente, ele faz toda a bagunça lá fora, mas não larga a mulher dele? Porque a mulher dele tem vergonha. Ela é igual essa mulher aqui, ela é uma joia. Só que ela não está no focinho da porta. Aí ele diz, olha, lá de fora é bagunça, mas aqui vai me ajudar, vai cuidar de mim, essa aqui que tem vergonha. A outra ali, na hora que acaba o dinheiro, na hora que ele não tem mais dinheiro para pagar a cachaça, na hora que ele não tem mais conforto para dar, acabou. Já de casa não, suporta ele fedorento, cheiroso, doente, com saúde, empregado, desempregado. Ela suporta. Aí quando nós olhamos para isso na Bíblia Sagrada, quantas jovens são desprezadas e elas entram em perturbações. Por quê? Se entregaram antes do tempo. E na mente dele, é só mais uma. Ezequiel, capítulo de número 23. Livro do profeta Ezequiel,
capítulo de número 23. A Bíblia Sagrada diz, no versículo 13: estas, quem? Olá e Olibá. Para que você não entenda que somos analfabetos biblicamente falando, todos vocês sabem que Olá e Olibá eram nomes figurados que simbolizavam rei do norte, rei do sul. O Senhor usa o profeta com essa linguagem figurada para expressar valores e princípios que deveriam ser aplicados a nós. Aí o texto diz: estas, quem? Estas virgens. Elas prostituíram. Como é que a virgem se prostitui? Ele explica. Quando eram na sua mocidade, como? Os seios sendo apertados. E o que mais? Apalpava os peitos dela. Quando? Quando era virgem. Você sabe o que pessoas fazem? As jovens que dizem que vão casar virgens, só que andam praticando sexo. Mas no ânus não. Na boca. Diz: como é que o seio não pega fogo se a roupa não for queimada? Então, para Deus, se pegar em cima, já é. Esse texto agora está nos dizendo que elas eram moças, eram virgens, porém deixavam apertar os seios. Quando? Na sua virgindade. Vai seguir. A Bíblia de vocês diz a mesma coisa. Olha para o versículo 8: as suas impudícias que trouxe do Egito, o costume lá de fora, porque era muito comum no Egito, os cananeus e as nações pagãs viverem uma vida de prostituição, como se fosse algo normal. Havia uma que diz prostitutas e prostitutos cultuais. A pessoa ia para um culto pagão, chegava lá, já tinha as prostitutas e os prostitutos, que eles faziam serviço dentro do templo, dizendo que estavam cultuando a Baal. Porque eles eram tão profanos que a ideia era assim: Baal está em cima. Aí ele manda a chuva, que é o sêmen, que cai na terra, que é a Zerá ou a Zera, a terra mãe, e ela recebe o sêmen e produz. Era essa a compreensão. E para que isso acontecesse, eles deveriam relacionar-se entre homens e mulheres. Motivo pelo qual Paulo prega em Corinto e diz: olha, as mulheres colocam véu, porque andar de cabeça raspada é fraco. Por quê? Elas raspavam a cabeça, para que pudesse entrar naquele bacanal e ninguém sabia quem era homem e quem era mulher. E no outro dia estava todo mundo muito bem obrigado. Então Paulo chega combatendo tudo aquilo no poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus, para que pudessem ajustar as coisas. Aí o versículo 8 diz: não as deixou. Ou seja, teve gente que veio do Egito, trouxe tudo aquilo de errado, mas nunca abandonou. Teve gente que veio lá de fora, entrou na igreja, mas nunca abandonou as velhas práticas. Aí o versículo 8 diz assim: elas se deitaram na sua mocidade, apalparam os seios da sua virgindade, derramaram sobre ela a sua impureza. Ou seja, parece que não havia uma penetração, porém se satisfazia. É o que o texto nos propõe. Versículo 20 e 21. Escuta isso. Enamoraram-se de amantes. Como era que eram esses amantes? Toda a igreja. Ezequiel capítulo 23, versículo de número 20. E enamorou-se dos seus amantes. Como eram eles? Era assim. O namoro era tão arrojado que elas entendiam que os homens tinham membros como se fosse jumento, e o fluxo como se fosse o cavalo. Versículo 21. Trouxeram à memória a apostasia da sua mocidade, o pecado contra Deus.
Quando os do Egito apalparam os seus seios e os peitos da sua virgindade. Escute uma coisa. É por esse motivo que há muitas pessoas de mentes perturbadas. Papai, mamãe, seu filho, sua filha, está tendo perturbações na mente, tenha logo uma conversa séria. Às vezes os filhos podem ter sido abusados quando crianças, por ações, por atitudes, até de pessoas que tinham confiança. Eles se esconderam, foram se sentindo impuros e se desenvolvendo, mas na pré-adolescência começam a vir as acusações, começam a vir as perturbações na mente, começam a vir os sonhos devido ao fluxo de informações que há na mente por causa da situação que conviveram quando crianças. Eu não estou me incentivando a ser um paranoico. Agora tenha cuidado com o seu filho e com a sua filha. Porque para isso que eu estou lhes falando, não tem essa questão de ser mulher ou ser homem. Geralmente acusadores são pessoas próximas, às vezes dos pais. Todos eles usam a mesma situação. Se tu contar para o teu pai, eu mato teu pai, eu mato a tua mãe, eu mato você, eu acabo com sua família. E a criança está lá em choque. E eles fazem o que querem. Quando eu falo disso, eu falo com muita responsabilidade, porque eu lembro-me de uma jovem desesperada me ligando um dia de um outro estado, e ela dizia assim: eu ouvi você pregando, eu acreditei no que você prega, eu sou da igreja desde criança, mas tem uma pessoa da igreja que está fazendo isso que você fala com ela. E ela disse: eu não consigo mais me libertar. E ele sempre diz assim: só é pecado se forçar, mas se for com naturalidade não é pecado. E ele tem me induzido e eu não sei mais como me livrar. O que o Senhor me diz? Eu fui pregar num estado muito longe daqui, e quando terminou o culto, eu pregando sobre relacionamento, uma mãe me encontra na saída e diz assim: eu digo para minha filha, eu disse: quem é sua filha? Aquela menina ali, uma menina bela, 14 anos. O que a senhora diz para ela? Eu digo para ela: te cuida, usa preservativo. Eu disse: a senhora não tem juízo, a senhora tem uma criança dentro de casa. Olha o argumento: ah, pastor, é melhor ela estar dentro de casa com o namoradinho dela do que ela ir para a rua sem eu saber com quem ela anda. Eu disse: não, é melhor estar dentro da casa do Senhor, servindo a Deus e se guardando para um dia. Então, quanta coisa eu já vi, já ouvi, já presenciei, que é de arrepiar o cabelo. E às vezes, por falta de habilidade de lidar com isso, a gente acaba perdendo. Chega um cara que já foi casado, já teve umas e outras, aí pega uma das nossas jovens da igreja e aí faz o que quer com esse mesmo pretexto. Da mesma forma, pode acontecer que as mulheres façam isso com os nossos filhos, que os homens façam isso com os nossos filhos, e nós devemos ter esse cuidado. Como é complicado falarmos sobre isso e termos cuidado quanto a isso. Capítulo 13 de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13 de 2 Timóteo. Três, 13, 2 Timóteo. Mas os homens maus, olha, isso aqui é homens maus, tem um espírito mau,
enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, a juventude da atualidade, ela faz sexo com tanta naturalidade que eles até pensam assim: é tão bom. Só que os prejuízos gerados na mente, no espírito, na alma, é o motivo pelo qual nós vemos hoje. Observe quem é casado, que vive a vida íntima bem, porque nós começamos falando sobre isso. Observe que após cada momento íntimo, você sente uma aproximação maior, você sente uma empatia maior um pelo outro. Casamento não é só isso, mas quando essa parte está ajustada, o casal se dá bem, vive feliz, discute menos, andam alegres, tem prazer na casa do Senhor, tem prazer em trabalhar, tem prazer em viver perto um do outro, andar um com o outro, respeitar-se um ao outro, e tudo é melhor. Quando não acontece, vem os problemas. E por que eu digo, leio esse texto, os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados? Porque é exatamente isso que acontece. Distúrbios são desenvolvidos. Hoje alguém chama algo de toque religioso, que é transtorno obsessivo, compulsivo, de pensamentos repugnantes. Por que isso acontece? Pessoas que se envolveram com a pornografia, se viciaram nela, e acaba atrapalhando até o casamento. Há pessoas que relacionar-se com marido e mulher não lhe traz satisfação tanto quanto uma masturbação. E olha que se fosse coisa boa seria turbação e não masturbação. Aí se você procurar os sociólogos, aí eles vão dizer: não, isso é natural, tem que fazer mesmo. Não. A masturbação, biblicamente, ela é prostituição, porque é um pensamento, e a fantasia com o que não é seu é pecado. A Bíblia fala acerca disso, e que não deve acontecer. Vamos ler então, para que não haja dúvida, 5, 28 e 29 do Evangelho de Mateus. Está escrito, Jesus falando e proibindo a tal prática. 5, a partir do 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. 5:28 de Mateus. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar, olhar para uma mulher, para cobiçar, desejando-a, já em seu coração cometeu adultério. Versículo 29. Portanto, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então o Senhor Jesus está falando acerca disso, de uma fantasia com o que não é seu. Bom seria que todo homem desejasse a mulher dele. Melhor fosse que a mulher desejasse o marido dela, e fantasiassem e vivessem prazeres um para o outro, dentro do próprio casamento, de uma forma legítima. Mas há pessoas que não se contentam. Aí eu volto a dizer isso. Se o sexo é proibido fora do casamento e antes do casamento, se ele não acontece dentro do casamento, é pecado do mesmo jeito. Que é pecado cometer fora ou antes do casamento. E quando é que esses distúrbios acontecem? Exatamente quando acontece isso que eu digo. A virgindade é perdida antes do casamento. As pessoas começam a ter dificuldades com a mente, tem inúmeros problemas, desenvolvendo distúrbios e tendo relacionamentos doentios.
Quantas mulheres talvez até me ouvindo, que o marido é um ciúmes. Às vezes são distúrbios criados por isso. Há homens que, por não se controlarem, acham que todo mundo é do mesmo jeito e acabam por colocar um jugo sobre a mulher que nem mesmo ele suporta. Por quê? Por causa da sua mente ruim, carnal. E ele projeta algo na vida dela achando que ela é má, da mesma forma que ele. E acaba cobrando tanta coisa que ela tem dificuldades. Da mesma forma, pode ser que aconteça com ela. O ser humano é um ser muito complexo. E às vezes pessoas adentram a um casamento, constituem família, sem ter o mínimo de noção que se possa ter. Porque casar com uma mulher com essas dificuldades precisa ser um homem inteligente, espiritual e com cuidado para resolver essas coisas a fim de que ela seja sarada. O propósito de eu falar uma mensagem como essa, e os irmãos sabem que há dias estamos em 1 Coríntios 7, e eu pensava que eu terminaria do 25 ao 40 em uma só vez, porque agora fala só dos solteiros e dos viúvos. Mas quando eu li esse versículo 25, acendeu a minha mente para estar conversando com vocês sobre estas coisas. E eu aproveito para dizer, seja homem ou mulher, passou por algum tipo de abuso, escute-me, por favor. Você não foi culpado da ação. Você é vítima. Não deixe o inimigo lhe acusar. Não deixe vozes lhe perturbar. Jesus não toca no assunto desse sem que seja para curar. Eu não vou me chamar à frente por ser constrangedor. Se você sentir confiança e quiser conversar, poderemos a qualquer momento. Mas numa noite como essa, falo sobre um assunto deste. Acredito na direção do Espírito Santo de Deus, para que Deus sare a sua alma. Você não pode deixar a sua vida sentimental, emocional, ser atrapalhada por causa de alguma coisa provocada no passado, por alguém que maldosamente fez com você. O Senhor quer que você tenha a mente de Cristo. E o meu desejo nessa noite é que o Espírito Santo, amigo da igreja, que nós vamos estudar sobre ele detalhadamente domingo pela manhã. Todos estão convidados, domingo pela manhã, às 9 horas, estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical. Estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele está aqui nessa noite. Ele quer curar a sua mente, quer curar as suas emoções, quer curar os seus sentimentos, quer que você saia daqui como que flutuando esta noite, porque Ele quer que a sua alma seja sarada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quantos compreendem esta palavra? Seja você uma criança que está entendendo essa mensagem, porque às vezes os adultos não querem ouvir as crianças. Ouça, analise e observe. Porque eles dizem assim: não adianta, porque eu sou adulto. Eles não vão acreditar em ti que é uma criança. Criança mente. Ouça as crianças. Analise. Tenha cuidado. Criança, eu lhe ouço, lhe entendo e respeito. Se você já é adolescente, não deixe que nada lhe acuse. Se você é vítima, o Senhor lhe conhece, lhe entende e quer sarar a sua alma. Porque pessoas que passam por esse processo têm dois caminhos. Umas se fecham para o relacionamento. Dois, algumas se tornam escravas.
Por isso que tem pessoas que não seguram em casamento. Casa uma vez, casa duas, casa três. O que essa pessoa tem? Não pode ser que tenha caído na escravidão do sexo. Do outro lado, aquelas que às vezes fazem uma opção diferente do que a Bíblia diz, porque a família que Deus reconhece é homem e mulher, macho e fêmea. O inimigo aproveita para botar na mente da criança, viu? Quem fez isso com você foi o homem. Homem é ruim, homem é mau. Quem é bom é mulher que é sensível. Aí elas passam a ter uma opção diferente. O inimigo é sujo. O papel dele é matar, roubar e destruir. Mas o papel de Jesus é dar vida abundante. Se tiver alguém para ser crente nessa noite, você está convidado a ser crente. Se tiver alguém para se reconciliar com Deus, a oportunidade é essa. Jesus quer salvar a sua vida. Mas nós vamos orar para encerrar. E essa oração você, minha irmã, meu irmão, sem interessar a idade que você tem. Porque às vezes o pai e a mãe dizem: eu vou deixar na casa do tio, da tia, são tão gente boa, mas foi lá que um primo, às vezes até como criança, começou tudo ali. Eu já ouvi coisas na minha vida que quase me deixaram doentes. E esse é o lugar onde eu mais vi coisas desta natureza. Mas eu sei que Deus é poderoso para curar. Já conversei com pessoas e ouvi pessoas que não se davam bem com mãe, com pai, com irmão, com marido, com ninguém. E aí todo mundo dizia: é doido, é louco, é louco, é doido. Quando eu ouvi, essas pessoas foram libertas. Elas só precisavam de alguém que ouvisse e entendesse a angústia da alma. Quantas pessoas com a idade de ser minha avó, mãe, depois de ouvir essas ministrações, começaram a dizer: eu passei por isso sem nem saber. Eu nem sabia o que era abuso. Abuso é qualquer coisa que alguém de mais idade ou de idade igual faz com alguém sem que ele consinta, ou para deflorar a sua inocência. E quantas pessoas foram atingidas. Mas o Senhor não deixará que a sua vida seja destruída, porque Ele ama a sua alma, a sua vida, e Ele me trouxe essa noite para sarar você. E Ele quer sarar você de dentro para fora, para a sua mente ser limpa, seu coração ser limpo, e você ser uma nova pessoa em Cristo. Você ter experiências com Ele. Você entende isso? Nasci para ser abençoado, e abençoado posso abençoar. Aonde estender minhas mãos, a benção do Senhor certamente estará. Eu creio até no impossível, pois o Deus que eu sigo tudo pode fazer. Nasci para ser abençoado, pode ficar em pé. Nasci para vencer. Senhor, temos pregado a sua palavra. Olha para meu irmão e para minha irmã, sem interessar quando aconteceu, por quem foi provocado. Eu não estou falando de feridas, eu estou falando daquele que cura feridas. Eu estou falando de alguém que é poderoso para sarar de dentro para fora. Meu irmão, minha irmã, talvez chegaram, nunca pensaram.
e dar de cara com um assunto desta natureza. Mas o Senhor resolve abençoar o seu povo nesta noite, com um ensino tão claro da tua palavra, para sarar, restaurar e transformar. Em tempos de derramamento do Espírito Santo, o Senhor quer espíritos prontos, almas saradas, emoções diante de ti plenas, para que o Senhor derrame no teu Espírito Santo. Porque corações de pedra às vezes são produzidos por causa das maldades que foram feitas a alguém em um tempo longínquo. E as pessoas passam até a duvidar: como pode Deus existir se Ele permitiu que eu passasse por isso? Nem todos entendem, meu Pai amado, que o Senhor não é culpado pelas maldades das pessoas. Porque até pessoas que no lugar de pai já abusaram de seus próprios filhos. Mas eu quero clamar a tua presença nesta noite, para a vida do meu irmão e da minha irmã, para que eles saiam daqui sarados pelo poder da tua palavra e do teu Espírito Santo, trabalhando na vida de cada um. Que a dor da alma, do Espírito, seja neutralizada e arrancada. Que as acusações na mente, as vozes que ouvem, os sonhos que são produzidos pelo passado que aconteceu, sejam destruídos em nome de Jesus. E que a tua bênção seja sobre todo o povo que ouve a tua palavra e acompanha, seja onde quer que esteja. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e nosso Pai, a comunhão e as santas consolações